Dani, é o seguinte, você pode ter a demonstração, falar e sentir que não gostou, né, sobre eu sou substituído e tal, mas a partir do momento que isso passa a ser corriqueiro, que isso aí passa a ser uma coisa rotineira todos os dias, isso já não é legal. Isso não é legal, porque você se coloca acima de todos os teus amigos, dos teus companheiros do vestiário. Isso não é legal, você tem que começar a entender que você é bom, que você é importante, como o Gabigol, mas ele não, poxa, ele tem que aprender a respeitar os outros. Né? Uma coisa é a sua insatisfação, outra coisa é quando a sua insatisfação passa a incomodar os seus companheiros, passa a ser um sinal de desrespeito aos teus companheiros. Sim. E aí é ruim. Né? Uma vez ou outra, todo mundo, Dani, todo mundo, eu também já, quando jogava, saí e reclamei, mas... Sim, normal. Poxa, é normal. Mas melhor agora, assim do que jogador que sai, né, e tudo bem sentar no banco. Eu também gosto assim, eu também acho que tem que ser assim, mas todas as vezes tem que fazer o tipo de jogar copo, que tem que chutar isso, tem que chutar aquilo, o Renato tem que se explicar que ele é chatão, que o outro treinador passou também, ele é chatão. Desculpa, já está extrapolando, o personagem Gabigol já está extrapolando nesse aspecto. O personagem Gabigol que faz o gol, que comemora, que é marrento, jogando e tal, ótimo, eu acho que o futebol brasileiro precisa de alguns... Não vou nem chamar de bad boy, porque ele não é bad boy, né? Mas o futebol brasileiro precisa de personagens para que a gente possa voltar a ter o ânimo e a vontade de assistir o futebol. Agora, como eu falei, o vestiário é um lugar sagrado. Você precisa respeitar quem está do seu lado. Ô Zé, e sabe o que chama atenção? A resposta do Pedro, eu queria só fazer essa ressalva, né? Porque quando ele entra, diante de tudo que ele estava vendo, né, as atitudes do Gabigol, que está sendo substituído, né, pelo Pedro, então ali teria que ter um apoio, não uma colocação de crítica, de não querer sair, enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas a resposta do Pedro é assim, ele entra em campo e ele abre um sorrisão, Zé. Ele abre um sorrisão, a hora que ele vê o Rafinha, ele dá um abraço no Rafinha, aí aparece isso, né? Então, assim, eu acho que é a resposta maior do Pedro. Ele entra, ele parece que ele não se incomoda. É tipo assim, deixa ele pra lá, sabe? Deixa o Gabigol pra lá e eu vou fazer o meu trabalho. Não vai interferir na minha atitude. Fábio? Ou senão é aquela história que fica assim, agora eu quero ver o que vão falar, porque quando eu fiz isso, pegaram no meu pé, me criticaram, agora eu quero ver. Sim. Né? Mas ele fala assim, Zé, mas é só colocando. Aí ele faz o gol, né? Ele faz os 2 gols importantíssimos para a vitória do Flamengo. O Pedro foi. E ele corre para dar um abraço no Renato, né? Então, a gente percebe algumas coisas nas entrelinhas, né? A gente passou muito tempo nisso. Então, você percebe, vê um jogador que tá saindo xingando, né? Que tá chutando tudo, que tá reclamando de ser substituído. E o substituto, ele entra com um baita de um sorriso no rosto, né? Cumprimentando os jogadores, entendendo o momento dele, faz os gols e corre para abraçar o treinador, né? Então eu acho que, além da importância do Pedro, eu acho que fica um sinalzinho ali, né? Pro Gabigol também, porque o Gabigol, como você falou, ele é muito importante, ele é um cara que é titular absoluto do Flamengo ainda, na minha opinião, mas ele tem que ter um entendimento que tem alguns jogadores que ficam no banco para ele que merecem um pouco mais de respeito. E o Renato foi gigante na substituição, porque o Gabigol tinha grandes chances de ficar fora por uma expulsão, enfim, da próxima partida, prejudicaria o Flamengo de uma forma gigante. O Renato, na atitude, foi essa. O Gabigol questiona o Renato sobre a substituição e o Renato fala, é você que vai... Eu que vou sair? O Renato fala, é você que vai sair mesmo e vai sair agora. Então, tipo assim, abaixa a cabeça e sai, porque a ordem é minha, assim, entendeu? Então, eu acho que ficam alguns sinais aí e a gente torce para que exista um amadurecimento. O Renato pensando no grupo, né, meninos, como tem que ser, e o Gabigol pensando no futebol dele, o que é justo também. Mas só pra gente ilustrar, eu vou dar a voz aí pro Facincani e pro Sormani que estão querendo falar, mas a gente tem as imagens do que aconteceu ontem. E não é que o Gabigol, saiu pra ser punido, não é isso. Mas ele fica de cabeça quente. E de cabeça quente, que a gente tem aqui 2 ex-jogadores, tá? A torcida do Flamengo não gosta que fale mal do Gabigol, mas a gente tem aqui 2 ex-jogadores colocando como ele poderia respeitar um pouco mais o entorno. Isso não faz dele um mau jogador. Até no Filipão, exatamente, ele vai. Fala aí, Facincani, e na sequência o Sormani também queria falar. Bom, se tinha alguém nesse período recente que tinha todo o motivo de ficar chateado e com o clube, com o que fizeram com ele, com uma sacanagem que pra mim foi o Pedro. O que fizeram com ele foi uma baita sacanagem.
não deixar o menino ir pra Olimpíada, pra deixar ele no banco de reservas e tudo, e ainda querer cobrar sorriso do cara. Vocês estão loucos, né? Eu ficaria muito pé da vida, porque hoje ele poderia ostentar uma medalha de ouro, que é um baita orgulho para um atleta que disputa esse tipo de competição. Talvez seja o sonho de 95% daqueles que trabalham com o esporte, é estar numa Olimpíada e vencer uma medalha de ouro. Ele estaria com essa medalha no peito, porque ele é bom jogador e faria muito para aquela seleção, e foi podado por briga política, por ego, por babaquice, entendeu? Então, assim, com todo respeito, cobrar sorrisinho do Pedro nesse meio termo é muito injusto, porque só o que ele passou, ele é o único cara que pode falar a respeito. Ao contrário do cidadão aí, que foi pra seleção, que virou titular da seleção, que ganhou um monte de mimo, que ganhou um monte de dedo e continua com esse tipo de atitude perna. Porque a palavra é essa, é perna isso aí. Isso é uma perna grande no futebol e isso enche o saco, isso atrapalha elenco. Isso, como o Zé colocou, é falta de respeito com o companheiro, com o treinador. Só que o Flamengo é um clube que a última coisa que existe lá dentro é hierarquia e comando. Não tem nenhum, zero. Se tivesse hierarquia e comando no Flamengo, se tivesse uma preocupação com gestão de futebol, não tinha jogador fazendo esse tipo de atitude e nem atleta achando que é maior que o time. Entendeu? Então, enquanto não tiver uma liderança, uma presidência de fato que exerce um cargo ali e seja respeitado por tal, ou uma diretoria de futebol que faça também se ter esse respeito em relação a essas atitudes, o Flamengo, claro, vai ter um clube muito mais harmonioso. Ele é muito vencedor dentro de campo pelo tamanho do talento que é. Mas agora, na gestão, até nessa questão de cada um respeitar o seu espaço e principalmente de lado mais humilde da situação, de entender como é que funciona, zero. Ô Sormani, esse personagem, né, ele joga muita bola, isso é indiscutível, ele é ídolo da torcida do Flamengo, isso é indiscutível, eu gosto de jogador que não quer sair do campo, isso é indiscutível, mas às vezes acaba passando um pouco do ponto, assim, chegar no Filipão, ou de repente o Pedro entrando e ele de cara muito feia, né, um desrespeito com o companheiro. Esse personagem, ele pode atrapalhar o caminho do Gabigol aí pra frente? Ou não chega tanto? Eu acho que pode. Eu acho que pode, Dani. Pode. Se bem que o Tite tem um discurso, ele tem dois discursos, né? Então você não sabe exatamente qual você deve se fiar, né? Eu vou me fiar nesse discurso aqui do Tite. Eu lembro que ele criticava demais o Neymar quando era técnico do Corinthians e hoje é o principal defensor do jogador. E o comportamento do Neymar é o mesmo. Hoje, como era o mesmo da época em que ele jogava pelo Santos e enfrentava o Tite como treinador do Corinthians. A gente se lembra bem daquela declaração que ele deu depois do jogo Santos e Corinthians na Vila Belmiro, ele criticando o comportamento do Neymar. Bom, então, não sei. Agora, eu acho que em termos de carreira, de projeção internacional, eu acho que isso tem um peso. Tem um peso. Ele já não foi bem na Inter de Milão. Aprontou lá também. Antes de acabar o jogo, quando foi feita a terceira substituição, não me lembro que partida que foi, ele pegou a chuteira e foi embora pro vestiário. E não ficou no banco de reservas até terminar a partida. Um grande sinal de desrespeito pela entidade, pelo treinador e pelos companheiros que estavam em campo. E pelos companheiros que estavam ao lado dele naquele dia, em Milão, e que ficaram lá vendo o jogo. Então, nessa partida, o Gabriel, ele chuta a bola no bandeirinha, a bola não pegou, mas ele chutou. Sim. Ele brigou com a arbitragem o tempo inteiro. Ele discutiu com o Filipão, ele desrespeitou o companheiro que entrou em campo no lugar dele, o Pedro, desrespeitou o treinador, o Renato Gaúcho, que fez a alteração, e desrespeitou o próprio clube. Então, é chegado o momento de alguém dar um basta no Gabriel. Eu sou muito fã do Gabriel. Muito fã do Gabriel. Vocês sabem disso. Mas tudo tem limite. É o que vocês estão dizendo aí, eu concordo. Tudo tem um limite. O Renato vai chegar e falar assim, escuta, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Ele já faz um pouco, né? Mas ele faz de um jeito que o cara dá risada. Não, o cara já sentia a bronca. Aí ele é o chatão.